Quem roubou nossa cultura? A família deve defender valores cristãos em um mundo de mídia de massa. As pessoas precisam fazer decisões sábias para si mesmas e para suas famílias, para que possam proteger seus filhos das mensagens tóxicas da cultura. Em algum momento, durante o século passado, alguém roubou nossa cultura. Sempre tivemos nossos problemas na educação, saúde, segurança, etc. Eu cresci em um mundo onde se respeitava os mais velhos, as músicas não eram obscenas como muitas hoje são, a marginalidade nem se comparava com os dias de hoje. A educação, mesmo com toda limitação, ainda assim era as disciplinas da grade curricular, sem partidarismo em sala de aula. Onde foi parar tudo isso? Como foi que se tornamos nesse lugar sórdido e decadente em que vivemos hoje? De fato, foi colocada em prática uma agenda deliberada para roubar a nossa cultura e deixar uma outra completamente diferente no lugar. A história de como e por que é uma das partes mais importantes da história dessa nação, e é uma que quase ninguém conhece. As pessoas por trás dela quiseram que fosse assim, mas essa mudança não aconteceu apenas por aqui, aconteceu também e principalmente na Europa e Estados Unidos. Basicamente, o que aconteceu foi que a cultura tradicional, que se desenvolveu ao longo de gerações a partir das nossas raízes ocidentais e cristãs, foi desprezada por uma ideologia. Essa ideologia é mais conhecida como politicamente correto ou multiculturalismo. Na verdade, trata-se do marxismo cultural, o marxismo traduzido da economia para a cultura. Por incrível que pareça, à medida que o marxismo econômico da União Soviética se dissipava, um novo marxismo cultural se tornava a ideologia dominante das elites americanas. O objetivo número 1 do marxismo cultural, desde que foi criado, é o de destruir a cultura ocidental e a religião cristã. Para entender qualquer coisa, precisamos conhecer sua história. Para entender quem roubou a cultura americana e do resto do mundo, precisamos olhar para a história do politicamente correto. O início da teoria marxista. Antes da Primeira Guerra Mundial, a teoria marxista dizia que se a Europa algum dia entrasse em guerra, as classes trabalhadoras de todos os países europeus iriam se revoltar, derrubar os governos e criar uma nova Europa comunista. Mas quando a guerra eclodiu em julho de 1914, não foi o que aconteceu. Em vez disso, os trabalhadores de todos os países europeus se juntaram aos milhões para lutar contra os inimigos do seu país. Finalmente, em 1917 ocorreu a Revolução Comunista, na Rússia. Mas as tentativas de espalhar a revolução para outros países falharam porque os trabalhadores não a apoiavam. Após o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918, os teóricos marxistas tiveram que se fazer a pergunta: o que deu errado? Como bons marxistas, não poderiam admitir que a teoria marxista estava incorreta. Em vez disso, dois dos principais intelectuais marxistas, Antônio Gramsci na Itália e Georg Lukács na Hungria. Lukács foi considerado o mais brilhante pensador marxista desde o próprio Marx, independentes um do outro, pensaram na mesma resposta. Eles disseram que a cultura ocidental e a religião cristã haviam cegado a classe trabalhadora dos seus verdadeiros interesses de classe marxistas de tal forma, que a revolução comunista era impossível no Ocidente, até que esses dois elementos fossem destruídos. Esse objetivo, instituído como objetivo do marxismo cultural desde o início, nunca mudou. Gramsci expôs notoriamente uma estratégia para destruir o cristianismo e a cultura ocidental, que se mostrou altamente bem-sucedida. Em vez de exigir uma revolução comunista logo de cara, como fizeram na Rússia, ele disse que os marxistas do Ocidente deveriam tomar o poder político por último, após uma longa marcha nas instituições, as escolas, a mídia e até as igrejas, todas as instituições que pudessem influenciar a cultura. Essa longa marcha nas instituições é o que os Estados Unidos experimentaram, principalmente desde a década de 60. Felizmente, Mussolini reconheceu o perigo representado por Gramsci e o colocou na cadeia. Sua influência se manteve pequena até a década de 60, quando seus trabalhos, principalmente os Cadernos do Cárcere, foram redescobertos. Georg Lukács se mostrou mais influente. Em 1918, ele se tornou comissário de cultura no curto regime bolchevique de Bela Kun na Hungria. Durante esse período, ao perguntar: quem nos salvará da civilização ocidental?
Ele instituiu o que chamou de terrorismo cultural. Um dos seus principais componentes foi a introdução da educação sexual nas escolas húngaras. Lukács percebeu que se ele pudesse destruir a moral sexual tradicional do país, teria dado um enorme passo no sentido de destruir sua moral tradicional e sua fé cristã. Longe de se unirem ao terrorismo cultural de Lukács, a classe trabalhadora da Hungria ficou tão escandalizada que quando a Romênia invadiu a Hungria, os trabalhadores não lutaram pelo governo de Bela Kun, que acabou sendo derrubado. Lukács desapareceu, mas não por muito tempo. Em 1923, ele apareceu em uma semana de estudos marxistas, na Alemanha, um programa patrocinado pelo jovem marxista Félix Weyrich, que havia recebido uma herança milionária. Weyrich e outros que estiveram naquela semana de estudos ficaram fascinados pela perspectiva cultural do marxismo apresentada por Lukács. A escola de Frankfurt, Weyrich reagiu utilizando parte da sua fortuna, para abrir um novo segmento na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Ele originalmente seria chamado de Instituto para o Marxismo, mas os marxistas culturais se deram conta de que seria muito mais eficaz ocultar sua verdadeira natureza e seus objetivos. Eles convenceram Weyrich a dar ao novo instituto um nome que parecesse neutro, o Instituto para a Pesquisa Social, logo conhecida simplesmente por a Escola de Frankfurt. O Instituto para a Pesquisa Social se tornaria o lugar onde o politicamente correto, da forma como o conhecemos, foi desenvolvido. A resposta básica à pergunta "quem roubou a nossa cultura?" foram os marxistas culturais da Escola de Frankfurt. Primeiramente, o Instituto trabalhou principalmente com questões marxistas convencionais, como o movimento trabalhista. Mas isso mudou drasticamente em 1930. Naquele ano, o Instituto recebeu um novo diretor, o brilhante jovem intelectual marxista chamado Max Horkheimer. Horkheimer havia sido fortemente influenciado por Georg Lukács. Ele rapidamente se esforçou em transformar a Escola de Frankfurt no lugar onde o trabalho pioneiro de Lukács sobre o marxismo cultural pudesse ser desenvolvido, até se tornar uma ideologia completa. Para esse fim, ele trouxe alguns novos membros para a Escola de Frankfurt. Talvez o mais importante fosse Theodor Adorno, que se tornaria o colaborador mais criativo de Horkheimer. Dentre os outros novos membros, estavam dois psicólogos, Erich Fromm e Wilhelm Reich, dois célebres promotores do feminismo e do matriarcado, e um jovem estudante de pós-graduação chamado Herbert Marcuse. Avanços no marxismo cultural. Com a ajuda desse novo sangue, Horkheimer fez 3 grandes avanços no desenvolvimento do marxismo cultural. Primeiro, ele derrubou a visão de Marx de que a cultura era meramente parte da superestrutura da sociedade, que era determinada por fatores econômicos. Ele disse, ao contrário, que a cultura era um fator independente e muito importante para moldar a sociedade. Segundo, mais uma vez contrariando Marx, ele anunciou que no futuro, a classe trabalhadora não seria agente da revolução. Ele deixou em aberto a questão de quem desempenharia esse papel, questão essa que foi respondida por Marcuse em 1950. Terceiro, Horkheimer e outros membros da Escola de Frankfurt decidiram que a chave para destruir a cultura ocidental era cruzar Marx com Freud. Eles argumentaram que, da mesma forma que os trabalhadores eram oprimidos pelo capitalismo, assim todos, sob a cultura ocidental, viviam em um estado constante de repressão psicológica. Liberar todos dessa opressão se tornou um dos principais objetivos do marxismo cultural. E ainda mais importante, eles se deram conta de que a psicologia lhes oferecia uma ferramenta muito mais poderosa do que a filosofia para destruir a cultura ocidental, o condicionamento psicológico. Hoje em dia, quando os marxistas culturais de Hollywood querem normalizar algo como o homossexualismo, liberando, portanto, as pessoas da repressão, eles colocam um programa de TV atrás do outro em que o único homem branco aparentemente normal é um homossexual. É assim que o condicionamento psicológico funciona. As pessoas absorvem lições que os marxistas culturais querem que eles aprendam sem sequer perceberem que estão sendo ensinados. A Escola de Frankfurt estava prestes a criar o politicamente correto. Mas, de repente, o destino interveio. Em 1933, Adolf Hitler e o Partido Nazista assumiu o poder na Alemanha, onde a Escola de Frankfurt estava localizada.
Uma vez que a escola era marxista, ideologia odiada pelos nazistas, e todos os membros da instituição eram judeus, eles decidiram deixar a Alemanha. Em 1934, a escola de Frankfurt, incluindo os seus principais membros da Alemanha, foram restabelecidos na cidade de Nova York, com a ajuda da Universidade de Colômbia. E logo seu foco foi transferido de destruir a cultura ocidental tradicional na Alemanha, para fazê-lo nos Estados Unidos. Isso também se mostrou bastante bem-sucedido.